Em Brasília, 19h11. Em Assis também, 19h11. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta sexta-feira, primeiro dia do mês de setembro de 2023. Setembro de 2023. Daqui a uns dias já começam aquelas propagandas na televisão. Tim, 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 tim. E já começa a aparecer o barbudo com um saco nas costas e as ofertas de Natal.
O tempo passa, torcida brasileira, diria Fiore Giliotti, e como passa rápido. Dia 1º de setembro de 2023. Já são 244 dias do ano, faltando 121 dias para 2024. Hoje, completando 189 dias da ocupação no residencial Aprumar. 189 dias que as famílias estão se revezando para cobrar as casas prometidas 7 anos atrás, sorteadas 6 anos atrás. E na contagem regressiva, faltando 487 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Aqueles que conseguirem concluir o mandato, 489 dias. Hoje, dia 1º de setembro, muita comemoração, muita festividade. Eu quero inicialmente cumprimentar os colegas professores de educação física, porque dia 1º de setembro comemora-se o dia do professor de educação física. Dia também do caixeiro viajante, dia da bailarina e do bailarino. Hoje é aniversário de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. E também, em Minas Gerais, é feriado em Senhora dos Remédios, porque é o dia de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da cidade de Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Parabéns, professores de educação física, parabéns, bailarinas, parabéns, bailarinos, pela data 1º de setembro, uma sexta-feira. Uma sexta-feira, depois de uma semana daquele lamentável episódio dos agentes de trânsito na Avenida Walter Fontana, na Vila Cláudia. Hoje, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito foi à radiodifusora para falar sobre o episódio. Uma semana depois, deu tempo suficiente, para organizar uma versão. A sindicância está aberta, vamos aguardar os desdobramentos. Tem um detalhe que talvez algumas pessoas estejam se esquecendo. Aquele trecho onde aconteceu o UFC, que foi uma briga, entre o motorista da van e os agentes de trânsito. Aquele trecho lá é de responsabilidade da CART. Ali não é a polícia militar que faz abordagem quando tem algum tipo de ocorrência ou mesmo acidente. É um braço, é uma extensão da rodovia Raposo Tavares. Mais um problema para ser resolvido. Os agentes de trânsito fizeram uma perseguição, abordagem desastrada. O curioso é que o chefe do departamento de trânsito diz que os agentes são preparados para fazer perseguição e para fazer abordagem. Eu vi o preparo mesmo, bastante preparado. Vamos aguardar os desdobramentos, Vamos aguardar os desdobramentos. Mas um reflexo da atrapalhada abordagem e arriscada perseguição foi a rejeição do projeto da Guarda Municipal. Tinha vereador que poderia até votar favorável, mas depois do que aconteceu, na última sexta-feira, os vereadores repensaram, falaram, não dá para criar a Guarda Municipal do jeito que está o preparo desses meninos do agentes de trânsito. E água abaixo o projeto que criava a Guarda Municipal. Aliás, a conturbada, tumultuada sessão da Câmara Municipal, na última segunda-feira,
É destaque no Jornal da Segunda dessa semana. Destaque no Jornal da Segunda dessa semana. Tá aí a capa do Jornal da Segunda, só para você ter uma ideia do que está sendo abordado no Jornal da Segunda na edição desta semana. Os assuntos abordados. Sessão da Câmara Municipal. Sessão tumultuada. Rejeição de 3 projetos provoca grande baderna na sessão da Câmara. Foi uma grande baderna, não tenha dúvida nenhuma. Vereadores rejeitaram as propostas de autoria do prefeito, que se revoltou com o resultado. Também está no JS, no Jornal da Segunda, relatório da CPI da FEMA confirma uma série de ilegalidades. E tem notícia boa também. A Cisense é vice-campeã mundial de atletismo. Ainda pouco conhecida na cidade onde nasceu, a atleta Giovana Rosália, de 23 anos, é o orgulho de sua família e esperança da seleção brasileira de atletismo nas provas de velocidade. No início do mês, representando o Brasil, ela foi vice-campeã mundial na prova de revezamento 4x400 disputada na China. Parabéns a Rosália, parabéns para a Neidoca, que está orgulhosa da meta, e todos nós, né? Todos nós, assisenses, estamos muito orgulhosos dos resultados que a Giovana tem obtido. Parabéns a Giovana, falei com ela hoje à tarde, está irradiante de alegria, mas continua treinando duro para os próximos resultados. Ela que vem de uma cirurgia, recuperando cirurgia, mesmo assim, conquistou essa medalha de prata, que é muito importante para a carreira dela e para as demais meninas. O Jornal da Segunda também traz uma notícia preocupante. Apesar da decisão judicial permitindo a retomada do funcionamento da cervejaria Malta e a movimentação de alguns equipamentos que estavam armazenados no depósito no Portal São Francisco, nada está sendo produzido ainda na indústria de bebidas. Com isso, consumidores da cerveja Malta e dos refrigerantes Cristalina já encontram dificuldades para comprar os produtos. Donos de bares e lanchonetes já buscam alternativas para substituir as bebidas em falta. Vários funcionários, sem receber salários e férias, buscam a justiça para liberar o fundo de garantia por tempo de serviço. Também está no Jornal da Segunda que a nova direção assumiu a Santa Casa de Assis. O advogado Arnaldo Tomé é o novo provedor da Santa Casa de Misericórdia de Assis. Na mesa diretora, ele terá a companhia da provedora adjunta Ana Rosa de Souza Guiomar Girardi. O bancário aposentado José Augusto Pires será o secretário-geral. A empresária Sheila Nunes Cume será a secretária adjunta. Caberá a responsabilidade pela direção financeira e administrativa ao bancário aposentado Pascoal Porto. Antônio Hélio Gozzi será o diretor adjunto. O diretor jurídico da Santa Casa de Assis será o advogado Walter de Souza Casaro. O médico Roberto de Mello assumiu a responsabilidade de ser o diretor de Relações Públicas e Ações Comunitárias. E completa a nova mesa diretora, como diretor de Patrimônio, o comerciante Eliseu Mazo. São, então, os destaques do Jornal da Segunda desta semana, jornal que pode ser encontrado amanhã nas bancas da cidade. Segunda-feira tem sessão da Câmara Municipal. E ontem nós falamos aqui que estava sendo inaugurada a subprefeitura na Vila Prudenciana. Vocês se lembram? E o assunto já chegou à Câmara Municipal. O vereador Gerson Alves, do PTB, apresentou um requerimento que vai dar o que falar na próxima sessão, segunda-feira. Ele quer saber
qual o organograma da administração da subprefeitura. Ou seja, a subprefeitura é vinculada a que departamento, a que secretaria. Quem vai ser o subprefeito ou a subprefeita? Qual é o ato normativo administrativo que criou o cargo de subprefeito? Quais os funcionários que irão dar atendimento naquela unidade e as suas funções? Quais serão os serviços prestados pela subprefeitura? Quais os dias e horário de funcionamento? E ainda ele pede que seja encaminhado à Câmara Municipal uma cópia do ato normativo administrativo que criou a subprefeitura. Eu vou arriscar, eu vou ousar dizer que não tem absolutamente nada disso que ele perguntou. Não tem absolutamente nada disso. Eu acessei o Diário Oficial do município hoje. A última publicação, deixa eu ver se não mudou. Até a hora que eu abri, a última publicação era do dia 25 de agosto. 25 de agosto. Mas deixa eu ver se, por um acaso, atualizaram depois da última vez que eu olhei. Deixa eu procurar aqui, Diário Oficial. Diário Oficial Eletrônico. Aí, última edição, 25 de agosto. Então não tem nada. No Diário Oficial, até hoje, não tem nenhuma publicação sobre o que é subprefeitura, ligada a qual secretaria, quem vai ser subprefeito ou subprefeita. Hoje de manhã, no programa na Rádio Interativa, eu fiz uma enquete com os nossos ouvintes. Quem eles acham que deveria ser o subprefeito da subprefeitura da Vila Prudenciana? O vice-prefeito Aref Sabé foi o mais votado na enquete que nós fizemos. Aí teve a dona Jacira Gava, que é a moradora lá do bairro, a secretária de Assistência Social, Vanessa Eugênio, e aí vários outros nomes. Mas os que se destacaram, os que tiveram maior número de votos na enquete que nós fizemos, foram esses. Aref Sabé, vice-prefeito, o mais indicado, dona Jacira Gava, moradora do bairro, e a secretária de Assistência Social, Vanessa Eugênio. Mas o vereador Gerson está pedindo essas explicações e nós vamos aguardar. Vamos ver se vai ter mais alguma novidade. Por enquanto, essas respostas nós não temos ainda. E ainda o que vai dar o que falar vai ser aquele relatório que chegou do Tribunal de Contas falando sobre a compra de máscaras para a Covid-19 na adega Julião, Distribuição e Comércio EPP, Santo André. E a Câmara Municipal está requisitando cópia integral do processo de contratação direta da empresa Julião, Distribuição e Comércio, requisitando também cópia integral dos autos do Tribunal de Contas referente à contratação, inclusive documentos anexos, e requisita também à Câmara cópia do termo de recebimento, bem como da nota fiscal do recebimento pelo almoxarifado novamente. Eu estou dizendo que isso vai dar muita dor de cabeça. Isso vai dar muita dor de cabeça ainda, a compra dessas máscaras que foram feitas em 2020, começo de 2020, no começo da pandemia. Os vereadores agora vão buscar essas informações depois que chegou esse relatório do Tribunal de Contas. Já a sessão da próxima segunda-feira terá alguns projetos para serem votados. Projeto de decreto legislativo do vereador Fernando Vieira, que outorga o título honorífico de cidadão acisense ao subtenente Rodinei Antônio Gonçalves. Também
Projeto de lei do vereador Ramão, que institui o selo Empresa Amiga da Mulher. As empresas que cumprirem metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente de trabalho e dá outras providências. Projeto de lei dos vereadores Alexandre Cachorrão e Vinícius Simile, que inclui no calendário oficial do município o Urso Rock Festival. Ainda, projeto do vereador Pastor Edinho institui e inclui no calendário oficial do município a campanha de conscientização sobre a esclerose múltipla e dá outras providências. E apenas um projeto do prefeito municipal que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 62 mil para a Secretaria Municipal da Cultura. São, então, esses projetos que serão discutidos e votados na sessão da próxima segunda-feira, que será mais calma, né, do que foi a última segunda-feira. Pelo menos é o que a gente espera. A Cristina está cumprimentando a todos, desejando boa noite e dizendo: eu acho que vamos precisar fazer uma campanha para pedir uma cadeira de rodas para a UBS da Vila Operária. A administração pública nem toma conhecimento desse problema. É possível fazer essa campanha? É possível, claro que é possível. Por falar em fazer campanha, nós conseguimos uma cadeira de rodas para um senhorzinho lá do Parque Colinas, que a filha dele nos procurou, falou: olha, português, a gente queria levar na missa, queria levar para passear, dar uma volta no quarteirão, mas ele tem muita dificuldade para se locomover e a gente precisaria de uma cadeira de rodas. E a gente solicitou e conseguiu. Então, talvez esse final de semana a gente leve essa cadeira de rodas lá no Parque Colinas. Teófila, boa noite, tudo bem? Bom final de semana para você também. Minha amiga Valdite, boa noite. A Marinês, ótimo final de semana para todos e um excelente mês de setembro. Para todos nós, né? Para todos nós. E a Cristina insiste. Então, dizem que na subprefeitura da Prudenciana vai ter atendimento para animais, para aqueles que não podem pagar. Precisamos ficar atentos. Aquilo lá não tem data para funcionar. A Gianequine, boa noite. Marta Luzia Vieira Cardoso, boa noite. Meu amigo Paulo Almeida, boa noite. Wesley Marchetti, boa noite. Vitor Basílio, boa noite também. A dona Mafalda, boa noite. A Neidoca, uma beijoca para a Neidoca, que está feliz da vida com a neta Giovana Rosália. A minha amiga Angélica, boa noite. O César está lá na casa do Bauru, já está todo vapor. Aquele cheirinho que faz a vizinhança ficar com má vontade de comer um Bauru. Já está lá, a todo vapor, a casa do Bauru. É só ligar que ele leva o Bauru quentinho aí na sua casa, tá bom? Hoje pela manhã, no programa Acorda Assis, o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, fez um comentário. Vamos ouvir? Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Fala, Paulo. Bem, bom dia. Bem, Reinaldo, uma sexta-feira que nós não temos muito a comemorar, né? Uma notícia muito chata para estar passando para todos os ouvintes, que é o fechamento da loja Nádia Confecções. Quem não foi cliente da Nádia, né? Há mais de 40 anos, estabelecida aqui em Assis, ali na esquina ali na Avenida Rui Barbosa, ali, esquina com o Banco Itaú ali. Então, uma loja que veio de mãe para filha e de filha para filhos, né? Foram 40 anos. Eu mesmo fui um cliente dessa loja aí, né? Então, que todo mundo gostava das roupas, das cores, que eles sempre foram expositores de cores alegres daquele material que eles possuíam. Então, a loja Nádia Confecções deixa de funcionar aqui na cidade de Assis. Não sabemos o verdadeiro motivo, mas quem sabe posteriormente eles poderão estar fornecendo o que levou ao fechamento da loja. Uma loja com muita credibilidade na cidade de Assis. Triste mesmo, viu, Paulo? Triste mesmo essa informação. Toda notícia de fechamento de empresa, desemprego, é motivo de preocupação, né? Uma loja bastante tradicional, sempre teve uma
clientela boa, não sabemos o que aconteceu, enfim. E o dono da Nádia, o Samir, era diretor da associação comercial, né? Uma pena, uma pena. Sentimos muito, mas enfim. Obrigado, viu, Paulo? O Vitor Basílio está dizendo, português, avisa o departamento de obras que já está precisando refazer o asfalto em frente à Ermida Mãe Rainha, ali na Vila Cláudia. Tá feio de ver. Tem muito buraco e costela de vaca. E olha que tem uma escola municipal bem do lado. É a Angélica Amorim, né? Na rua Antônio Olmo. Tá feito o pedido, mas me lembra porque na segunda-feira nós vamos cobrar no programa Acorda Assis, aí o pessoal da prefeitura escuta de manhã. Embora essa nossa transmissão à noite eles também escutem, porque eu já tenho essa informação, mas já fica a cobrança. Aliás, eu queria agradecer a prefeitura, porque muito tempo atrás o meu filho estudava na escola Angélica Amorim, ali na Vila Cláudia, escola municipal, e eu era vereador e solicitei na administração ainda do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana, que a prefeitura comprasse aquele terreno ao lado da escola para fazer uma quadra de esportes. E agora está sendo feita. Então, independente se tenham levado em consideração o nosso pedido ou não, parabenizar pela iniciativa, porque, de fato, uma escola tem que ter um espaço para atividades de lazer. E foi uma boa iniciativa adquirir aquela área e construir essa quadra coberta. Por falar em aproveitar a área próxima, eu tenho insistido já há um bom tempo, há alguns anos, para que a prefeitura compre aqueles terrenos ao lado da UPA, para ampliar a UPA. Você se lembra que na época da pandemia, o que aconteceu? A prefeitura teve que alugar o ginásio da DPM para fazer um hospital de campanha, porque não tinha leito. Então, você poderia simplesmente ter mais leitos ali, ao lado da própria UPA. Então, vou repetir aqui mais uma vez, é uma sugestão que a gente faz há um bom tempo, para que a prefeitura compre aqueles terrenos, se não comprar amigavelmente, desaproprie aqueles terrenos ao lado da UPA, para uma eventual ampliação daquela unidade de pronto atendimento. Certo? Eu estou recebendo uma informação aqui sobre a CART, o meu amigo Fubá já deve ter voltado para Assis, né? O Fubá que está lá em Bernardino de Campos, trabalhando lá na base de silos. Um abraço, viu? Estão me lembrando aqui que aquele trecho da Walter Fontana, onde aconteceu aquele episódio envolvendo os agentes de trânsito, ali é de responsabilidade a limpeza, a sinalização e a conservação, responsabilidade da CART. É o que eu disse, né? Eu não sei se o agente de trânsito poderia fazer abordagem naquele trecho ou se ali é apenas a polícia militar rodoviária, mas de qualquer maneira está feita a observação. A minha amiga Benê acabou de chegar, um abraço, seja bem-vinda, Benê. O Vitor Basílio, português, só ainda falando de asfalto, você viu que finalmente arrumaram o afundamento no asfalto entre a rotatória do Lions e a professor Charles Fraga Moreira. Agora ficou bom o trânsito, tá vendo? Demora, mas fica bom. É só insistir na reivindicação, na cobrança, que a coisa fica boa, certo? Meu amigo Queco já está chegando, e o Queco tem conhecimento dessa história da CART, porque ele é um dos que vive cobrando uma rotatória ali em frente ao Xereta. E aí a prefeitura alega que não pode fazer porque é de responsabilidade da CART. E aí eu pergunto, ali onde aconteceu aquela abordagem dos agentes de trânsito ao motorista da van, é possível ser feito naquele trecho que é de responsabilidade da CART? É só uma pergunta, que eu não tenho ainda, essa informação. Kátia Andrade, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E hoje de manhã também,
nós ouvimos o professor Azevedo. O professor Azevedo traz cada dica extremamente interessante de direito todos os dias no programa Acorda Assis. E a gente solta, divulga, reproduz também aqui à noite, porque são informações muito pertinentes. Vamos ouvir a dica, o Momento Saber Direito nesta sexta-feira? De agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Chegou uma dúvida aqui bem interessante dos nossos ouvintes. Professor, nós somos casados, coloquei o meu nome na empresa aqui do marido, e aí a empresa não foi bem, o marido tá devendo e a pessoa penhorou também a minha conta. Isso pode? Não tem jeito. Como já diz lá, né? Lá no casamento, no lucro e na dívida. Não é assim que o padre falou para você lá? Então é assim, no lucro e na dívida. O cônjuge do devedor pode ter seus bens penhorados se forem casados em comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos pelo casal antes e depois do casamento, bem como as respectivas dívidas, pertencerão a ambos. É claro, precisa respeitar lá o Código Civil. Dessa maneira, ao formar um único patrimônio, é possível a constrição judicial, isto é, o impedimento de alienação ou oneração dos bens do cônjuge do devedor, ainda que este não tenha sido parte do processo, respeitando nessa hipótese a sua metade. Aqui, a outra dúvida que chegou a respeito disso: professor, mas eu não faço parte da empresa. Da mesma maneira, pode buscar também o seu patrimônio. Então precisa ficar atento. Professor, fiquei com dúvidas. O WhatsApp para você participar é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. São dicas extremamente interessantes que ele nos dá todo dia, tanto no programa Acorda Assis, como também à noite. Mas eu quero retomar uma questão que é a história da subprefeitura na Vila Prudenciana. Para muita gente, aquilo não passa de uma jogada eleitoral para dizer para a Vila Prudenciana que está estendendo os serviços da prefeitura para aquele populoso bairro, para projetar alguém que vai ficar ali atendendo a população, desde que atenda bem, né? Porque às vezes o tiro sai pela culatra, dependendo de quem você colocar e a maneira como a pessoa atender a população, ao invés de conseguir apoio, você acaba afastando, afugentando pessoas que possam apoiar uma eventual disputa política. Eu quero, na mesma linha de raciocínio do vereador Gerson, saber quais serviços a prefeitura vai oferecer na subprefeitura. Por exemplo, permanece até o final do mês o programa de recuperação fiscal, chamado Refis. A pergunta é: na Vila Prudenciana, na subprefeitura, o contribuinte também pode fazer a adesão ao Refis? Consultas a débitos, impressão de carnês, enfim, os serviços que são prestados no Paço Municipal serão também prestados na subprefeitura da Vila Prudenciana? E tem muita gente estranhando, com razão, o fato de ser um órgão novo na administração direta e não ter uma lei específica que criou essa subprefeitura. Como a gente vive dizendo aqui, o prefeito ele age à frente da prefeitura como se ele estivesse comandando a roça dele.
onde ele escolhe o trator, onde ele escolhe os insumos, onde contrata as pessoas que vão trabalhar na lavoura, da maneira dele. Mas na prefeitura não pode ser assim. A prefeitura tem normas, regras, regramento. Não é à torto e à direito que você vai abrindo um órgão sem ter uma lei de criação, com os cargos. Como bem questionou o vereador Gerson, no organograma, a subprefeitura vai estar vinculada a quem? Imagino que é o gabinete do prefeito, né? Como vai ser o processo de escolha do subprefeito ou da subprefeita? É o prefeito que vai nomear, que vai indicar? É um cargo de confiança? É um cargo de comissionado? Tudo isso, na minha opinião, tinha que ser esclarecido antes de colocar para funcionar. Aqui está sempre o carro na frente dos bois. Tudo de maneira desordenada. E depois a justiça vai lá e breca, aí vai falar porque fizeram denúncia, porque são contra a Vila Prudenciana ter uma subprefeitura. É a mesma coisa do episódio do empréstimo de 9 milhões que a Câmara rejeitou na segunda-feira. O prefeito levou lá os moradores da zona rural, que tem todo direito de manifestar, de cobrar, de pedir para que o asfalto chegue até a sua propriedade. A gente sabe das dificuldades. Agora, o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara não falava que o empréstimo de 9 milhões, o dinheiro seria utilizado para essa finalidade. Era simplesmente uma autorização para o prefeito emprestar 9 milhões. Aí o prefeito usa 9 milhões em outra coisa. Vão falar, mas a Câmara autorizou. Claro, do jeito que estava, autorizar. É como se fosse um cheque em branco. Entrega os 9 milhões e ele gaste da maneira como quiser. Então, por que não encaminha o projeto escrito? Olha, 9 milhões que serão utilizados na pavimentação asfáltica do bairro rural, tal, com tantos metros. Mas não. Era simplesmente um projeto pedindo autorização para realizar um empréstimo de 9 milhões de reais. E os vereadores não aprovaram, porque eles têm o direito de ter mais informações, e não tinha ali mais informações. E era um benefício, claro, esperado pela zona rural, e que os vereadores também são favoráveis. Mas não dá para simplesmente votar algo que não é claro, onde não está escrito que o dinheiro a ser emprestado teria essa finalidade. Mas tinha um anexo lá. Anexo não faz parte da lei. Tinha que estar no corpo da lei. Então, os vereadores precavidos decidiram por não aprovar. Mas imagino que todos sejam favoráveis a esse benefício para a zona rural também, mas eles também têm que se precaver, tomar uma série de cuidados para aprovar as matérias. Agora, não cabe ao prefeito e muitos de seus assessores desempenhar o papel de baderneiro na Câmara. A maioria estava comportada lá, batendo palmas a hora que era para bater palma, vaiando a hora que entendia que vaiar. Mas não dá para levantar, fazer baderna, gritar, impedir o vereador de se manifestar. Aí, claro, obviamente que a presidente da Câmara tem que suspender a sessão, teve que acionar a polícia militar. É todo mundo bem crescidinho ali, né, para ter que chamar a polícia militar. Mas eu vou insistir, fiz uma sugestão, já encaminhei, inclusive, para a Câmara Municipal, essa sugestão, que a capacidade máxima do plenário da Câmara seja respeitada. Se cabem 120 pessoas sentadas, serão 120 pessoas sentadas. E não permitir as pessoas ficarem em pé, fazendo rodinha, para não repetir as cenas tristes que nós vimos na sessão da última segunda-feira. Então, espero, sinceramente, que
as pessoas, quando forem à Câmara Municipal, mesmo que tenha o seu interesse negado por algum motivo, quando o projeto é aprovado ou o projeto é rejeitado, que não tenham o mesmo comportamento que o prefeito e alguns de seus assessores tiveram na última sessão. Não é no grito que serão convencidos os vereadores, não é na ameaça que os vereadores serão convencidos. Deve haver diálogo, discussão, para tentar convencer a parte contrária. Mas não no grito, não no berro, não na ameaça. Esse tipo de comportamento não contribui em nada para a democracia. Tá bom? Eu espero, sinceramente, que cenas lamentáveis, desagradáveis, como as que vimos na última segunda-feira, na sessão da Câmara, não se repitam. Tá bom? A Cida Faustino está chegando. Obrigado, boa noite. A Cátia Andrade eu já cumprimentei. Meu amigo Rodrigo Teodoro também, o Fubá. O Paulo Almeida também está dizendo aqui de maneira jocosa que falta planejamento em tudo que é feito na Prefeitura Municipal de Assis. Muito bem, eu vou terminar 10 minutinhos antes, porque eu tenho um compromisso lá na Escola de Samba da Vila Operária. Tem uma noite festiva que começa às 20 horas. É o tempo de trânsito para eu chegar até lá para poder participar e auxiliar. E está todo mundo convidado. Quem quiser concorrer a um prêmio de R$ 1.200, daqui a pouquinho tem noite festiva lá no barracão da Escola de Samba da Vila Operária. Uma noite agradável, com sorteio de brindes e também com música ao vivo. O Marcos Paiva vai estar lá com a sua guitarra voadora abrilhantando a noite. E eu termino com aquela triste, mas sempre importante e necessária última informação. Tivemos um sepultamento em Assis nesta sexta-feira. A senhora Isidora Ângela de Souza, de 97 anos, que foi velada na Sala 1 do Centro Funerário São Vicente, foi sepultada às 16 horas. Com essa triste, mas necessária última informação, faltando 10 minutinhos para as 20 horas, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Reinaldo Nunes, o Português, agradece a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Tenham todos uma boa noite, finzinho de noite, um ótimo final de semana e um ótimo mês de setembro. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau.